Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Eduardo, eu sou médico. Hoje o assunto do vídeo é fobia social. Tem alguém que você acha que pode ter esse transtorno? Assista até o final que você vai entender certinho sobre o que ele se trata. A fobia social é um transtorno mais comum em mulheres. Começa aí geralmente dos 5 até os 30, 25 anos, tá? É um transtorno comum de mulher jovem. Pelo que ele é caracterizado? Ele é caracterizado por um medo excessivo de se expor em público. Para a gente diagnosticar com esse transtorno, a pessoa tem que estar com sintomas, que a gente vai conversar daqui a pouco, e esses sintomas têm que estar presentes há mais de 6 meses. Então não é porque a pessoa teve um episódio em que ela não quis se expor em público, ficou mais quietinha, mais na dela um mês, vamos supor, que ela está com esse transtorno. Não, esse transtorno é um transtorno que tem que estar presente há mais de 6 meses. E outro detalhe importante, ele traz prejuízo à qualidade de vida. Não é simplesmente uma personalidade mais tímida, né? É um transtorno que leva a prejuízo na qualidade de vida. Isso que é bastante importante de frisar. Como que a gente diagnostica, como a gente sabe que uma pessoa tem esse transtorno ou não? Falando um pouco sobre a personalidade, a gente sabe que existem diversos tipos de personalidade. Cada ser humano é de um jeito. Não tem ninguém com o mesmo tipo de personalidade a outra pessoa. Cada um tem suas nuances, suas diferenças, né? E é isso que traz aí a beleza do ser humano. Cada um é de um jeito. Porém, existem algumas pessoas que são mais tímidas. Isso é completamente normal, isso é completamente comum na sociedade. Pessoas que preferem ficar mais em casa, não gostam de sair tanto, quando vai apresentar um trabalho aí da faculdade, do colégio, prefere deixar os outros apresentar do que ela apresentar. Isso completamente normal, né? Várias pessoas são assim, a vida segue conforme ela sempre foi, não tem nenhum prejuízo. A questão é o seguinte, quando a pessoa, né, tem uma ansiedade excessiva em relação às situações sociais. Então, por exemplo, tem que apresentar um trabalho, né, aí na faculdade, aí no colégio, e ela começa a, uma semana antes, tremer, ficar uma semana sem conseguir dormir, de tanta ansiedade em relação a esse trabalho. Uma pessoa, por vezes, quando vai falar em público, em qualquer situação que seja, ela não consegue falar, ela treme, ela sente que o coração vai sair pela boca, ela sente, começa a suar frio, né? Isso de maneira excessiva é um dos sintomas da fobia social. Além disso, né, uma pessoa que tem essas condições, ela não vai ter essa condição somente na hora de falar em público. Então ela vai ter essas condições na hora de ir numa festa. Tem que ir numa festa. A pessoa já fala, não quer ir na festa, fala que não vai, arruma uma desculpa, fala, não vou poder ir, que eu já tenho tal compromisso. Esse tipo de comportamento é um comportamento de uma pessoa com fobia social. Outra situação bastante comum, medo de falar com autoridades, principalmente. Então, por exemplo, se o professor faz uma pergunta diretamente para ela na sala, essa pessoa já fica com muita vergonha, tanto por falar em público, como por estar falando com uma autoridade. Chega no final da aula, por vezes não consegue nem fazer uma pergunta para o próprio professor, né? Porque ela vê como autoridade aí e tem medo de se expor, tem medo de achar que o professor pode achar ela burra, né? Qualquer coisa nesse sentido aí. Outra situação, entrevista de emprego. A pessoa tem que fazer uma entrevista, né, se candidatar aí a uma vaga de alguma coisa e, como eu falei, mesma coisa. Não quer ir, arruma desculpa, prefere, às vezes, perder a vaga, perder a oportunidade, né, por ter medo de conversar com o entrevistador. A gente sabe que, né, todos esses sintomas são sintomas mais comuns, né? Essa é uma doença ampla também, assim como o toque. Eu gravei um vídeo de toque, se você ainda não assistiu, recomendo assistir. E essa doença, né, ela tem múltiplas facetas, né? Ela pode se expressar no indivíduo de um jeito, mais proeminente numa festa, mais proeminente em falar em público, né, mais proeminente numa determinada situação social. Isso é comum, né, de se variar para pessoa. Reforçando, né, como que a gente vai saber se é da personalidade própria da pessoa ou se isso é um transtorno mesmo? O transtorno, ele causa prejuízo à vida dessa pessoa, um prejuízo importante. Quais seriam esses prejuízos? Como eu falei, a pessoa não consegue um emprego que ela queria, não consegue aprender de forma certa, porque ela não consegue tirar as dúvidas, não consegue se relacionar, porque ela tem vergonha, tem medo de se relacionar com alguém, de ter um namorado, namorada, né? Essas situações aí que levam a prejuízo. Além disso, por vezes ela tem pouquíssimos ou muito pouco amigos,
né? Porque ela não consegue fazer amizade, porque para você fazer uma amizade, você tem que se expor. Sem se expor um pouco, né? Um mínimo aí, é difícil fazer amigo, tá? Se você acha que tem esses sintomas, né, que eu relatei, você acha que isso traz prejuízo para a sua vida, você tem que passar por uma avaliação com um psicólogo ou psiquiatra, certo? Quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, quiser conversar um pouco mais, pode deixar aqui nos comentários, eu vou responder a todos os comentários, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Até mais, pessoal!